Klemer, boa tarde. Ah, Um treino apenas, né? Ontem um trabalho mais regenerativo, hoje tu já vai fazer um outro trabalho, mas também não dá pra forçar muito por causa do jogo de amanhã à noite. Mexer o mínimo possível na equipe, tu tem a volta do Totti. Como é que tu pensa o jogo difícil, né? Com a Ponte Preta, que tá numa situação lá embaixo na tabela, mas é uma equipe grande que teve muito tempo aí na Série A do Campeonato Brasileiro. o projeto é um jogo difícil, como tem sido os outros jogos, né? A coisa ainda está muito equiparada ali, a diferença de pontos ela é mínima, né? Tanto para a parte de baixo como para a parte de cima. Se você tem dois resultados positivos aí, se a gente tem uma vitória, de repente, dessas que nós empatamos fora, que era o merecido pelo que a gente apresentou fora de casa, né? As partidas que nós fizemos, a gente poderia estar aí numa situação quase perto ali, praticamente bem perto ali do setor de cima do G4, do pessoal que está classificado. Mas ainda está muito perto, né? Eu acho que o que diferenciou para nós aí nessa competição foi esse jogo do Sampaio aqui, daquela derrota que nós tivemos. Tentamos recuperar fora, não conseguimos em relação a uma vitória, mas fizemos 2 bons jogos. O crescimento da equipe ela foi muito bom. Haja vista as dificuldades que nós criamos para o time adversário e as situações que nós criamos também para vencer o jogo, né? Em relação à equipe, praticamente vai ser a mesma que jogou, que é aquilo que a gente está tentando conseguir o equilíbrio da equipe, a repetição. Então, com o retorno do Totti, eu acho que a baixa aí só é mesmo o Colasso, né? Que lesionou, que vai ficar aí uns 15 dias fora. Mas o William foi um jogador que, né, até pelo uma estreia, surpreendeu todos nós, mas vinha treinando muito bem, já estava pedindo uma oportunidade. É um jogador que tem uma biotipia muito boa, tem uma marcação forte, tem uma bola aérea muito boa também, entendeu? Tem a qualidade do passe. Então, a gente tem total confiança nele. O Mossoró entrou muito bem também no jogo, cumprindo todas as funções que a gente pediu para ele. Então, eu acho que o time está numa crescente. A gente sabe que esse jogo agora para nós aqui é mais uma decisão que a gente precisa ganhar, que a gente precisa, principalmente aqui dentro de casa, buscar a vitória. A gente sabe que do outro lado vem um time lá também que é acostumado a jogar esse tipo de jogo, mas aqui dentro de casa a gente tem que manter o nosso padrão, marcar pressão o tempo todo, buscar o tempo todo a vitória junto com o nosso torcedor. Bom, Klemer, na partida até contra a equipe do Oeste, a gente notou uma equipe defensivamente melhor postada, né? Não dando espaço para a equipe adversária, né? Até na partida contra o CRB, o Brasil acaba tomando um gol numa falha de posicionamento, né? Contra a equipe do Oeste, que é uma equipe muito rápida, de toques muito rápidos, de transição muito rápida, o Brasil conseguiu neutralizar isso. É mais ou menos o que aconteceu, né? Da partida do CRB, a conversa que tu teve com os jogadores ali, até porque tempo para treinar não tem muito, né? Que o posicionamento da equipe acabou melhorando e o Brasil acabou saindo dessa partida sem levar gol. A concentração, né? A concentração dentro do jogo, principalmente o foco naquele trabalho que a gente faz sempre do setor defensivo, né? Que é o detalhe que faz a diferença. O jogo contra o CRB, nós começamos bem fazendo esse papel e conseguimos fazer um gol. Tivemos até outra chance de fazer mais um gol e num detalhe, numa falha de posicionamento, num erro de marcação, a gente acabou tomando o gol de empate. Isso deu até uma moral para a equipe do CRB, mas mesmo assim nós continuamos fortes. Esperávamos que no segundo tempo até eles poderiam ter vindo um pouco mais forte, até para a gente surpreender eles no contra-ataque. Aí nós tivemos alguma baixa de alguns jogadores e isso tem atrapalhado bastante, a lesão do Colasso, as câimbras que o Dumas sentiu. Então a gente teve praticamente que queimar 2 substituições ali. Já no Oeste foi diferente, né? No Oeste já foi diferente porque a gente conseguiu manter a equipe que começou e lá no final conseguir fazer as trocas para uma mudança radical da equipe, uma equipe mais veloz, né, uma equipe com velocidade. Aí nós até tivemos algumas chances boas ali com o Hélito que entrou,
né? O próprio Souza, que deu uma sustentação também no meio campo, aonde o Calix já estava meio cansado, tá entendendo? Então puxando o Loreci um pouquinho para o meio para ser um centroavante mais de velocidade, né? Que foge da característica tanto do Michel como do Luiz. Então o Oeste foi uma equipe que no segundo tempo ali, meio do segundo tempo, tentou ir para dentro, começou a trocar, botar atacante, e aí eu vi que a gente poderia tirar proveito disso, né? Então, como a gente tinha todas as substituições na mão, a equipe deu uma melhorada no setor de velocidade, a própria entrada do Caio também, que tem um individual, né? Que tem uma velocidade, mas são jogadores que estão entrando ainda na equipe, né? Não tem esse ritmo, então a gente está trabalhando para que a equipe possa manter esse padrão, né, em todos os jogos. É uma coisa que eu venho cobrando sempre para eles, é aquela situação da maneira que a gente joga em casa, a gente joga fora, né? A gente tem a mesma ousadia. Aqui em casa, pela pressão, por tudo aquilo que envolve o jogo, a coisa acontece automaticamente. Fora de casa, né, a gente tem que conversar bastante, tem que botar na cabeça deles que a gente tem condição de jogar dessa forma fora de casa, não desorganizando a equipe, mantendo o padrão defensivo, mas quando tem a posse da bola, ter essa possibilidade de agredir o adversário, de buscar o individual, para que a gente possa buscar essa vitória fora de casa. Agora, atrás ali, a gente vê que aos poucos estão sendo consertadas as coisas, né? Uma questão, às vezes, de concentração num lance ou no outro. Agora, a parte de criação, como é que a gente pode avançar ainda mais nessa questão? Falou que tem a volta do Totti, né? Entra aí no lugar do Mossoró. Como é que fica essa criação do Brasil para que, dentro de casa, o Brasil vai ter que atacar mais a equipe da Ponte Preta e criar situações para que a bola chegue e o Luiz não precisa sair tanto como ele sai da área nos últimos jogos? É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla sobre essa situação da criação. Eu sempre falo para eles que defender é mais fácil do que atacar. Quando você, né, defende, você tem uma estrutura defensiva, um trabalho, e às vezes quando você vai atacar depende também do individual, da ousadia do jogador em certos lances. Dentro do trabalho da organização que a gente faz, da movimentação, da triangulação, mas o improviso, né, isso dentro de campo, ele faz muita diferença. Tem poucos jogadores que têm essa característica. O Luiz, pelo fato, é diferente do Michel. O Luiz, se você ver, o Michel teve aí, se não me engano, 4 jogos, teve bem mais oportunidade de que o Michel de fazer, de que o Luiz de fazer gol. Por quê? Porque ele é um jogador mais posicionado. O Luiz é um jogador que ele gosta mais de sair dentro da área, de vir buscar a bola, de fazer a parede. E às vezes, é o que eu falo para ele, às vezes isso dificulta um pouco dele estar dentro da área, né? Então essa criação ela tem que ser dos jogadores que vêm de trás, dos extremos, dos meias, para que na hora que essa bola cair no momento certo ali dentro da área, ele está presente. E às vezes ele quer fazer essa função de sair de dentro da área, de tocar a bola do lado, de mexer, e aí o momento que ele tem que estar dentro da área, ele não está. Então isso é uma coisa que a gente vem cobrando e conversando para que isso possa acontecer. O nosso problema maior hoje é o toque final, né? Aquele toque quando chega, você vê aí os próprios 2 jogos que nós tivemos, aí nós tivemos a chance de matar o jogo, né? Tivemos a chance, mas infelizmente, né, faltou um pouquinho de tranquilidade, faltou um pouquinho de finalização na realidade, né? Eu sempre falo que o meu time chuta muito pouco, né? A gente repete muito finalização, principalmente com o Caio, principalmente com o Totti, com o Loreci, com o Luiz, o próprio Luiz, o Calisson, né? Que tem jogadores que chegam dentro da área, mas não é preciso, eu sempre falo para eles que não é preciso levar essa bola dentro da área para fazer o gol, tá entendendo? Como teve oportunidade nesses jogos aí que aconteceu isso. Poderíamos algumas chances ali, eu sempre dou o exemplo do Romário, eu joguei com o Romário, e às vezes quando ele não dava a postagem, dava um bico na bola. Cara, tu tem que acertar o gol, para te fazer o gol tu tem que chutar, independente de como seja o chute. Você está entendendo? Então é nessa parte que eu estou trabalhando com eles, para eles finalizarem mais, para eles acreditarem mais no chute.
E aí a gente repete muito esse tipo de situação e essa infiltração dentro da primeira linha, né, do adversário. Por exemplo, esse último treino que eu fiz lá em São Paulo, eu trabalhei muito dentro dessa linha, principalmente o pessoal de ataque, da linha de frente, porque eles estão saindo muito dessa linha e estão infiltrando pouco dentro dessa primeira linha de defesa. Então a gente tem que, quando de repente o Luiz puxa para receber a bola, que ele é uma característica deles, os extremos penetrarem na linha para que essa bola seja metida entre as linhas, para que eles possam criar situação de gols, agredir um pouquinho mais e acreditar, principalmente num momento individual. A gente às vezes está deixando a responsabilidade para o companheiro e não está assumindo isso em certas circunstâncias que às vezes está mano a mano, e aí a gente prefere dar o passe de que chegar e tentar o drible em cima de um adversário para tentar tirar, né, a situação de defesa para criar mais outras opções. E isso a gente vem pecando um pouco. Então a gente está trabalhando também em cima disso para que as coisas possam fluir dentro de campo. Para fazer valer a pena que esses 2 pontos somados fora de casa necessariamente tem que vencer essa partida contra a equipe da Ponte Preta amanhã? Eu acho que a gente tem que vencer todas as partidas, né? Então, principalmente essa, né, contra a Ponte Preta, porque vai ser mais um jogo de 6 pontos, né? Mais um duelo, uma guerra aí para nós. A gente sabe que a gente tem que entrar aí com tudo para tentar vencer esse jogo. A gente sabe que é um adversário difícil, depende da posição que está, mas vocês sabem como é que o Brasil joga aqui dentro, né? Principalmente nessa situação de necessidade de vitória. A equipe entra muito forte, né? Buscando o tempo todo, pressionando o time adversário, mas eu sempre falo para eles, a gente tem que ter dentro de campo a tranquilidade e a organização, porque senão não adianta. Se achar que todo mundo tem que resolver, as coisas não acontecem, aí acaba tomando gol e aí acaba prejudicando todo o psicológico do time, entendeu? Então a gente tem que atacar, a gente tem que pressionar o adversário, mas uma coisa organizada, da maneira que a gente trabalha, daquilo que a gente sabe o que tem que fazer para não ser surpreendido. O Caio está pedindo passagem, é uma questão de tempo. O que falta ainda para ele, de repente, ganhar uma oportunidade como titular? Porque ele tem essa criatividade, esse 1 para 1, né, que tu fala. É uma questão de seguida aí ele ganhar esse espaço entre os titulares? Questão de tempo, né? Questão de tempo. O Caio tem algumas coisas que ele ainda tem ainda que, pelo fato dele ainda ser um pouco verde, né? Ele tem algumas dificuldades, principalmente de recomposição de marcação, de retorno, às vezes dar o passe, né, numa situação e ele economizar o individual para na hora certa. Às vezes ele quer driblar um jogador a mais, 2 jogadores, e acaba perdendo essa bola e a gente tomando contra-ataque, né? Então ele tem que ainda ter esse feeling, que é o que eu estou conversando com ele, para ele ter essa situação de tirar o adversário. Mas às vezes, em vez dele passar, ele quer tirar mais um adversário, e isso vem prejudicando. E às vezes acontece ao contrário. Na hora que ele tem que fazer o individual, ele dá o passe. Então, às vezes, mas também um jogador que ele arrisca muito, né? Ele chama a responsabilidade do jogo para ele, mas é um jogador que a qualquer momento pode ser titular da equipe pelo fato daquilo que ele vem apresentando, né? A gente está botando ele aos poucos para que ele possa também tá criando a confiança, né? Não de repente entrar no jogo e achar que ele tem que resolver tudo, e não é dessa forma, tem que ser aos poucos, para que ele possa ir pegando confiança e na hora que ele começar um jogo, ele possa ir ser o titular da equipe. A respeito de outro jogador, Kleber, o Mossoró, né, que começou o trabalho contigo bem, depois teve uma queda, acabou ficando de fora do time, voltou e jogou bem contra a equipe do Oeste, fez bons 45 minutos, bastante intenso, participando bastante do jogo, que é o que tu cobra bastante dele. Está pensando também em dar uma continuidade para ele até no final da partida, né? Fala da volta do Totti, tu acabou de dizer, não, o Totti volta, mas não sei se ele vai começar a partida entre os titulares. Também é um momento de dar uma sequência também para o Mossoró, para ele também readquirir essa confiança que ele teve no começo do trabalho? Olha só, vamos lá então. Eu tenho que dar uma sequência para o Caio, eu tenho que dar uma sequência para o Mossoró, eu tenho que dar uma sequência para o Itaqui, eu tenho que dar uma sequência para o Totti, então eu vou ter que botar 20 jogadores para jogar, né, gente? Entendeu?
Porque, na realidade, o sempre bom é aquele que está de fora, né? O que tá jogando sempre tem uma dificuldade. Mas eu acho assim, a gente está com todos os jogadores na mão, a gente precisa que eles a cada jogo possam saber, como o Totti fez, o Mossoró fez, que eu conversei com ele. Ele vinha treinando, caiu de rendimento, vamos treinar de novo para que na hora que a oportunidade apareça, você possa estar bem. Então eu quero que todos os jogadores me dêem essa resposta. Tá? E que eles saibam que aquele que tiver melhor vai jogar. Às vezes, os dois jogadores estão bem, mas aí, dependendo da característica e do momento, eu tenho que escolher um. Eu não posso jogar com 5 meias. Imagina se eu boto lá no jogo o Itaqui, o Totti, o Caio, o Mossoró. Aí quem que vai marcar? Eu? Não pode, né? Então a gente tem que equilibrar essa equipe. A gente tem os jogadores aí para que cada jogo eles possam cada dia mais melhorar, né? Mas eles precisam ter uma regularidade dentro da equipe, né? E essa regularidade só aparece, como que aparece? Repetindo. Então, eu tive um jogo aqui contra o Londrina, né? Que nós fizemos um bom jogo contra o Londrina. Aí eu repeti a equipe contra o CRB. Né? Fizemos um bom jogo, perdemos 2 jogadores. Aqueles jogadores que eu substituí fizeram muito bem contra o Oeste. Mas eu tenho que manter o quê? Já que os jogadores estão de volta, o Totti está de volta, fez 2 baita jogos, ele tem que voltar à equipe. Eu não posso agora tirar o Totti e botar o Mossoró porque ele jogou bem contra o Oeste.